Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Chegamos no episódio 64 e esse episódio é um pouquinho diferente. Esse episódio aqui muito focado em duas perguntas que eu sempre recebo, tanto de alguns médicos que me acompanham nas redes sociais e uma pergunta que eu recebo de vários e vários pacientes. Quais são essas perguntas? A primeira é: por que você virou urologista? Por que você resolveu ser urologista? E a pergunta que eu ouço de muitos pacientes é: você é um urologista cirurgião? Então eu resolvi fazer esse episódio para esclarecer essas dúvidas, para explicar para vocês como a urologia é uma especialidade muito rica e como que é a formação de um médico urologista e como que é a atuação do médico urologista no século XXI. O que a gente faz, como é que a gente atua, quais são os nossos tipos de pacientes, de cirurgias, de patologia e como é que eu cheguei aonde eu estou hoje em termos de formação e de modo de fazer as coisas. Antes de passar para o episódio na íntegra, queria agradecer novamente ao apoio ao nosso podcast e às interações dentro do meu site e nas redes sociais. Se você ainda não segue o podcast, você consegue clicar dentro do podcast da Apple ou do Spotify, é só clicar no botão de seguir. E dentro do meu site também você consegue acesso para ouvir os episódios na íntegra e para interagir através de perguntas, questionamentos ou comentários. Então, após a música de introdução, o nosso episódio 64 na íntegra. Sejam mais uma vez bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador, e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindos de volta então ao nosso podcast, ao nosso episódio de hoje do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Antes de iniciar o tema do dia, eu queria fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer as pessoas que têm interagido nas redes sociais e dentro do meu site, no www.urologista.com.br. Se você quiser acessar os episódios de podcast, é só pôr mais uma barra podcast. Você tem acesso a todos os episódios já publicados, inclusive esse aqui. Eu queria agradecer nominalmente ao Sasaki, que fez alguns comentários no Instagram, agradecer o apoio dele, a Ruby Oliveira, que indicou o meu conteúdo para uma conhecida, e assim a gente vai atingindo mais pessoas e mais lares, né, e mais pessoas ficam informadas a respeito da própria saúde. Eu queria agradecer também a Rosana Pereira, que já é paciente minha, uma paciente muito querida, que virou paciente minha por causa das redes sociais e está acompanhando comigo. E graças a Deus o tratamento está indo bem. Espero que ela fique curada do probleminha que ela estava, que não é grave, mas é chatinho, estava atrapalhando a vida dela. E, por fim, Helena, que também fez uma pergunta interessante em um dos últimos posts do Instagram, também trazendo mais discussão, deixando a conversa mais rica dentro da rede social. Mas agora, sem mais demoras, vamos passar para o episódio do dia, né? E eu queria começar falando para vocês o que um urologista faz, né? O que um médico urologista ele se especializou em tratar o quê? Então, de forma bem fácil de entender, o médico urologista é o especialista que cuida do trato urinário, tanto em homens quanto em mulheres, e do trato genital masculino. O que é o trato urinário? É toda a via urinária, desde o rim, a parte interna do rim, os ureteres, que são os canais que ligam o rim na bexiga, as bexiga e o canal que vai da bexiga para frente, que é a uretra. No homem, o urologista ainda cuida da parte genital, então do pênis, a bolsa escrotal, né, dos testículos, próstata, vesícula seminal.
O aparelho genital feminino é cuidado basicamente pelo ginecologista, mas algumas patologias que afetam as mulheres são tratados pelo médico urologista, como por exemplo a incontinência urinária feminina, que é uma alteração do assoalho pélvico, né, da musculatura, que afeta tanto músculos, tanto órgãos genitais quanto urinários femininos. Então é isso que o urologista faz. Ele cuida da saúde, da parte urinária de homens e mulheres e do trato genital masculino. Quando o urologista ele é muito focado no trato genital masculino e na parte de ereção, a gente chama isso de andrologista, né? E isso traz um dos mitos que eu queria quebrar aqui para vocês, tá bom? Muita gente acha que o urologista só atende homem, né? Por quê? Porque o urologista é famoso por tratar a parte genital masculina, enquanto o ginecologista trata a parte genital feminina, e porque o urologista é o médico da próstata, né? Então, como próstata só tem na mulher, na verdade, embriologicamente pode existir próstata em mulher, mas é um evento raríssimo, tá, na natureza. E por conta disso, que existe esse mito que o urologista só atende homem. Infelizmente, muitos médicos que acabaram se formando em faculdades em que eles não tiveram a oportunidade de rodar, de rodiziar dentro de um serviço de urologia, muitas vezes alguns médicos não sabem que o urologista também atende bastante mulher. E eu vou trazer um dado do meu consultório para vocês. Cerca de 40% do volume de atendimento do meu consultório é o volume de mulheres. Por quê? Porque eu trato muita patologia que tem alta prevalência no público feminino, como, por exemplo, incontinência urinária, infecção urinária ou cálculo renal. Tá? Então esse é o primeiro mito que eu queria quebrar aqui. O médico urologista ele não é exclusivo de homens, ele atende mulheres também. Outro mito que eu queria dizer para vocês, que a gente tem que quebrar, e isso nunca foi tão da atualidade, é que só homem pode ser urologista. Não, assim como homem e mulher pode ser ginecologista, homens e mulheres podem ser urologistas, tá? Inclusive, no local onde eu me formei, no Hospital das Clínicas, na minha época eu tinha mulheres contemporâneas fazendo residência de urologista. E hoje, lá eu sou assistente ainda, temos 2 mulheres fazendo residência de urologia e são 2, inclusive, médicas de muita qualidade. Tá? Então, existe esse paradigma, né? Não, eu nunca passaria numa mulher urologista. Besteira, eu deixaria qualquer parente meu que precisasse de um urologista se tratar com qualquer uma dessas urologistas que eu conheço, que tiveram a mesma formação que eu tive e que são médicos, pessoas de boa índole e de qualidade profissional. Então esse é o segundo mito que tem que cair, tá? O terceiro mito recorre àquela pergunta que eu trouxe para vocês no início do episódio, né? Às vezes me perguntam, às vezes alguém está passando por mim, porque eu fui indicado para fazer check-up de próstata, eu vim pela confiança que alguém me indicou o senhor, e por aí vai. E aí, em algum momento da conversa, a pessoa pergunta, mas o senhor é urologista, cirurgião? Olha, qual que é a minha resposta, que é a mesma que eu vou dar para vocês, tá? Todo urologista de formação é cirurgião. A urologia é uma especialidade muito cirúrgica, tá? Então, de saída, todo urologista é cirurgião. O que muitas vezes acontece é que alguns médicos, ao longo da sua carreira, seja por um motivo ou por outro, por desejo pessoal, ou por não desejo de ficar tendo a rotina de um cirurgião que é bem puxada, ou pela vontade mesmo e gosto por atender consultório, muitas vezes o urologista ele pode optar por apenas fazer consultas, tá? Em muitos convênios referenciados e verticalizados, isso acontece. Tem urologista que só faz consulta, tem urologista que só opera. Mas, de saída, eu digo para vocês, todo urologista de formação é um médico cirurgião. E eu vou aproveitar essa deixa para já engatar no próximo tema que eu queria trazer para vocês.
E isso muitos médicos nos perguntam e muitos leigos também e pacientes nos perguntam, né? E às vezes o paciente se indaga, né? Será que eu estou passando com um especialista mesmo? É lógico que cada residência, cada formação de cada hospital, de cada serviço de residência é diferente, tá? Mas como que é a formação de um médico urologista? Como que um médico se transforma em urologista? Então, em primeiro lugar, para ele virar urologista, ele tem que ter feito medicina, né? Que é uma faculdade com duração média de 6 anos. E é uma faculdade integral. Então, aulas de manhã e de tarde, apesar que muitas dessas aulas no começo a gente acaba abreviando e fazendo outras coisas para conciliar com a parte de esportes e a parte social na faculdade, mas, em teoria, a medicina é uma formação de 6 anos e integral, na qual, no quinto e sexto ano, o primeiro ao quarto ano são anos mais básicos. No quarto ano, em geral, terceiro e quarto ano, você tem já uma mescla de cadeiras, né, de estudos de ciência bem básica, mas você já começa a ter algo bem mais aplicado para o dia a dia. E, finalmente, na maior parte das faculdades, no quinto e sexto ano, é o que a gente chama de internato. O que é isso? A turma de medicina é dividida em pequenos grupos, isso varia de hospital para hospital, que a gente chama de panelas, né? A minha panela na faculdade de medicina tinha 15 pessoas, e essas panelas rodam em diferentes áreas da medicina. Então você roda na clínica médica, você roda na cirurgia geral, na moléstias infecciosas e por aí vai, na radiologia, e você vai rodando nas diferentes áreas do hospital e você realmente coloca a mão na massa. Você não é médico ainda, você é sempre supervisionado por médicos, mas você está ali no internato, você já não é mais um aluno de matéria básica, você está mesmo atuando no dia a dia de uma rotina hospitalar. Tá ok, mas eu quero fazer urologia, como é que eu faço quando acabar os 6 anos de faculdade? Então, hoje no Brasil, diferente de em outros países como os Estados Unidos, o acesso para a urologia ele não é direto, você tem que obrigatoriamente prestar prova para a cirurgia geral. E aí você faz, na sua formação, 2 anos de cirurgia geral. Eu sou um adepto disso, tá? Eu gosto que o urologista passe na cirurgia geral. E primeiro porque ele não entra na urologia muito cru, ele começa a urologia depois no terceiro ano, já tendo uma boa mão de cirurgia geral, já tendo rodado nas diferentes áreas e visto patologias diversas, né? Ou seja, ele tem uma formação bem ampla, pelo menos foi assim que foi comigo no HC. Então eu rodava na cirurgia geral, na urologia, na cirurgia vascular, na cirurgia plástica, né, no hospital universitário, né, que tinha cirurgia geral lá também, e por aí vai, na pequenas cirurgias, na cirurgia por vídeo, na cirurgia infantil. Então a cirurgia torácica, a cirurgia cardíaca. Então isso tem dois pontos muito fortes, a meu ver. Primeiro que você prepara o médico que vira, ele se formou um médico generalista, ele vira um cirurgião, então você já aprimorou algumas características daquele médico, você já afinou, já refinou algumas faces daquele médico que está se formando, e segundo, você dá uma oportunidade para aquele médico que vai decidir qual é a especialidade que ele quer seguir da parte cirúrgica, você dá uma oportunidade para ele entrar em contato com as áreas cirúrgicas, para ver o que é um dia a dia de hospital público ou de hospital privado, ou até de uma forma mesclada em relação a isso. E o mais legal é a interação, você tem muito contato com todos os médicos cirurgiões de outras áreas. Então você consegue bater papo, você consegue trocar informações, você consegue entender o que é o dia a dia daquela pessoa que já está ali como especialista te ensinando. Então todo urologista ele fez 6 anos de medicina e depois 2 anos de cirurgia geral. Para entrar em cirurgia geral ele aplica para uma prova, né, uma prova de residência. E depois de 2 anos ele aplica para outra prova, que é para a prova da especialidade. Então no Brasil o acesso à especialidade cirúrgica ele é indireto.
Nos Estados Unidos, em alguns outros lugares do mundo, o acesso é direto, ou seja, quando o médico se torna médico depois de 6 anos de medicina, ele aplica para virar urologista. E aí, se ele passar naquela prova, ele, em geral, também faz 2 a 3 anos de cirurgia geral, mas depois desses 2, 3 anos, ele não precisa passar para a urologia e prestar outra prova. Aqui no Brasil, não. Aqui você presta uma segunda prova. Então, você já terceira prova, né? Você prestou a prova para entrar em medicina, que já é uma peneira bem grande. Depois você presta a prova para cirurgia geral, que é outra peneira, e aí no terceira prova, que é a prova para virar o especialista em urologia, que essa com certeza foi a prova mais difícil que eu fiz na minha vida, acho que eu nunca estudei tanto. Até porque na minha turma de cirurgiões gerais, nós éramos em 11 os cirurgiões só do Hospital das Clínicas querendo urologia, que eram 5 vagas. Então, só a concorrência interna já era maior do que 2 para 1, fora toda a concorrência de médicos cirurgiões do Brasil inteiro prestando a prova. Graças a Deus deu tudo certo, passei, entrei, e aí depois que você passa na prova da especialidade, você faz, em geral, mais 3 anos daquela especialidade. Para a urologia são 3 anos, então foram 6 anos de faculdade, mais 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de urologia. São pelo menos, se nada dar errado no meio do caminho, nada atrasar na sua formação, são pelo menos 11 anos para a sua formação. E é muito comum, quando termina esse 11º ano, quando termina o seu R3 de urologia, ou o seu R5, né, que a gente chama, que é o 5º ano de residência, você fez 2 de geral, mais 3 de urologia, é muito comum você ainda procurar uma especialização, você procurar um fellowship clínico ou cirúrgico, ou científico, né, que foi, por exemplo, o que eu fiz nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic. Então, quando eu acabei urologia em janeiro de 2012, eu, logo depois de 2, 3 meses, viajei para os Estados Unidos e fiquei quase um ano lá fazendo um fellowship em cálculo renal e cirurgia minimamente invasiva, que foi o que eu fiz nos Estados Unidos. Então, essa é a formação básica de um médico urologista. Então, para vocês verem, né, que a maior parte da formação do médico, ele gasta muito dinheiro e muito tempo para se formar e recebe muito pouco em troca, tá? Só para dar um panorama da parte financeira. A faculdade de medicina que eu fiz era pública, mas existem muitas privadas hoje e o custo mensal não é baixo, é bem alto, tá? Comparado com uma faculdade de outras áreas. E durante a residência médica, o médico tem sim um salário relativamente baixo para a quantidade de horas que ele trabalha, que chega a 60 a 90 horas por semana. Isso hoje é um pouco mais regrado, mas na época que eu me formei era assim, tinha semanas que nós trabalhávamos 90 horas por semana, pelo menos, sem pós-plantão, sem muito tempo para descansar a cabeça, era trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. Mas, depois que eu dei esse panorama geral para vocês, eu queria trazer para vocês por que eu decidi fazer urologia, né? Que é até o título do episódio, por que eu escolhi urologia. Muitos familiares e muitos amigos, quando eu contava que eu decidi fazer urologia, me perguntavam isso. Por que você decidiu fazer urologia? Durante a minha formação de aluno, eu tive muito contato com equipes de cirurgia, eu sempre gostei de cirurgia. E tive muito contato com pacientes e médicos da cirurgia do aparelho digestivo, alguns vasculares e alguns urologistas. E a urologia muito me atraiu. Por qual motivo? Primeiro, é uma especialidade em que você atende pacientes de todas as idades, desde recém-nascido, né? A gente trata várias e várias patologias de criança recém-nascida, passando por toda a infância, como estenose de Jupe, fimose e por aí vai. Você atende pacientes adultos, jovens, por exemplo, pacientes com cálculo renal, adultos um pouquinho mais para frente, como pacientes com problemas de próstata, incontinência urinária masculina e feminina, e a gente atende muito idoso hoje, principalmente com problema vesical e de bexiga, né, e de próstata. Mas hoje, com o passar da idade, acabam aparecendo problemas que não apareciam numa pessoa que vivia só 60 anos. Então, hoje uma pessoa que vive 100 anos, ela tem um maior risco de ter tumores e doenças que podem aparecer à medida que o nosso corpo vai envelhecendo.
Então esse foi o primeiro chamariz da urologia, que a gente atendia paciente de todas as idades. Tá? O segundo ponto é que as cirurgias de urologia me agradavam muito. Então, quando eu era aluno e depois durante a minha formação, entrei em muita cirurgia endoscópica, cirurgia pelo canal da urina, cirurgia que não tem corte, né? Ou mesmo as cirurgias abdominais da urologia, como retiradas de rim, cálculos, cirurgias de bexiga, muitas delas a gente faz por vídeo, né? E mais recentemente por robótica, né? Quando eu me formei ainda não tinha robótica. Estava começando a robótica, estava começando a explodir robótica nos Estados Unidos. Então, os tipos de cirurgia na urologia são muito variáveis. Cirurgias abertas, cirurgias superficiais, cirurgias por vídeo, cirurgias endoscópicas pelo canal, cirurgias percutâneas, cirurgias robóticas. Então, a urologia também é muito rica em termos de tipos de cirurgia. E não só tipos de cirurgia, mas uma coisa que me agradava muito é que os pacientes, quando você fazia uma cirurgia bonita, uma cirurgia eficaz, os pacientes evoluíam bem. E pode parecer algo óbvio, né? Então, quando eu vou lá e junto o ureter na bexiga, porque tinha um estreitamento ou um vazamento, eu tive que refazer isso. Quando a minha cirurgia é bem feita e os cuidados no pós-operatório são bem feitos, né? são prestados atenção, meio da equipe médica de enfermagem, a cirurgia funciona, dá certo, não falha, o índice de sucesso é altíssimo. Já em algumas áreas, como por exemplo na gastrocirurgia, você podia fazer a anastomose do intestino mais linda que você já tinha feito. Às vezes a anastomose depois de 5, 7 dias ela se desfazia e o paciente evoluía com uma fístula. Isso é bem clássico. Os pacientes da gastro ficam internados há muito mais tempo, em média, do que os pacientes urológicos, a depender do tipo de cirurgia. Mas a previsibilidade no sucesso de uma cirurgia na urologia é muito maior do que na gastro. Tá? Então, já falei para vocês, na variação de sexo e idade de pacientes, né, atendemos homens e mulheres de todas as idades, na variação grande de tipos de cirurgia, e também não posso deixar de falar para vocês na variação imensa do tipo de doenças. O urologista trata desde doenças benignas, como cálculo renal, incontinência urinária, infecção urinária, até doenças oncológicas, né, doenças de câncer, câncer de rim, de bexiga, de próstata, de pênis, de testículo. Então a urologia, inclusive em termos de patologias de doenças, também é uma especialidade muito rica, né, com muita variabilidade nas doenças que a gente pode tratar. Isso garante que você consegue se inclinar mais para aquelas doenças que te agradam mais, né? Ou naquele tipo de paciente que te agrada mais. Então tem urologista que só opera tumor, tem urologista que só opera cálculo, tem urologista que só opera criança, tem urologista que só faz urologia feminina. Então você consegue se super especializar em diferentes áreas dentro da urologia. E é por isso que os congressos de urologia são tão grandes. Tem congresso de urologia que junta 30, 40 mil pessoas, como por exemplo o Congresso Americano de Urologia, que acontece anualmente, não teve ano passado por conta do Covid, né, em 2020. Mas são congressos que são inclusive subdivididos nessas áreas, assim como a urologia do Hospital das Clínicas, onde eu atuo, ela é subdividida em diversas áreas. Então lá nós temos urologia infantil, nós temos que é a uropediatria, né? Temos o grupo só de cálculo renal, o grupo só de próstata, o grupo só de câncer, um grupo só de doenças de rim, de tratamento por vídeo, um grupo só de urologia feminina, um grupo só de disfunção da bexiga. Então, a urologia, por ter tanta variação de pacientes, cirurgias e doenças, é uma especialidade em que você pode se super especializar com bastante facilidade. Por fim, eu queria dizer para vocês que a urologia, isso sempre me agradou também. Eu sempre gostei de tecnologia, acho que poucas pessoas não gostam de tecnologia, mas tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Isso acho que eu puxei um pouquinho do meu pai. Meu pai sempre gostou de tecnologia, de ouvir músicas, aparelhos de som modernos, carros e por aí vai. E acho que eu puxei um pouquinho essa veia dele, e a urologia é uma especialidade que tem íntimo contato com o desenvolvimento tecnológico. Tanto que hoje a gente trata cálculos renais sem cortes, com
pelo canal ou com pequenas incisões nas costas. Por quê? Porque a aparelhagem tecnológica evoluiu muito. Então hoje, se você olha a imagem de um ureteroscópio flexível com um chip digital na ponta, que é um aparelho com uma câmera fininha que você sobe até o rim por dentro do canal, que tem 4 milímetros de diâmetro, o canal da urina. Então você consegue ver como a tecnologia anda junto com a urologia. Outro grande exemplo são as cirurgias robóticas, né? A urologia foi a grande impulsionadora da cirurgia robótica no mundo, por conta das cirurgias de próstata. E hoje na urologia a gente usa o robô para operar útero, para operar prolapsos uterinos, para operar doenças malignas de próstata, para operar bexiga, para operar doenças do rim como tumores, para operar estenose, estreitamento da jupa, que é a junção ureteropiélica, tanto em adulto quanto em crianças que estão com essa área do rim obstruída e com comprometimento do rim. Então, a robótica se expandiu muito dentro da urologia e acabou entrando de forma muito prevalente em outras áreas, como na gastro, na cirurgia torácica, na cirurgia de cabeça e pescoço, e por aí vai. Então, acho que deu para vocês entenderem como a urologia é uma especialidade completa, né? Então, é uma especialidade muito completa, com uma gama gigantesca de tipos de pacientes, de cirurgias e de patologias, de doenças, uma área que anda de mão dada com a tecnologia e que a gente consegue oferecer para os nossos pacientes uma chance de sucesso com os tratamentos médicos e cirúrgicos, ou clínicos também, né, porque é uma área muito clínica também, a urologia. A gente consegue oferecer altíssima chance de sucesso e de resolução. Então a pergunta eu devolvo para a pessoa, né? Por que não fazer urologia? Né? Porque quando você derruba esses mitos que eu falei, que não tem urologista mulher, que urologista é só médico de homem, que urologista não é cirurgião, você vê que a urologia é uma especialidade riquíssima, riquíssima, riquíssima. E que, sinceramente, escolher urologia do ponto de vista profissional foi a melhor decisão que eu tomei. Hoje, com menos de 10 anos de formado, eu garanto para vocês que eu sou um profissional extremamente satisfeito e feliz e realizado com a vida profissional que eu tenho. Mesmo sabendo que ainda tem muito chão pela frente, né? O médico, diferente de outros especialistas e de outras áreas, de outras profissões, o médico, em geral, tem o auge da sua carreira aos 60, 55, 60, 65 anos, alguns com 70. Né? É só a gente olhar para os professores titulares da USP, como exemplo, né? O professor William Nasi e o professor Miguel Cirugi. O professor Miguel já tem hoje 75 anos, e continua fazendo uma medicina de ponta, né, fazendo um tratamento excepcional para os seus pacientes. E o professor William, que é um médico um pouco mais novo, mas não muito mais novo, né, mas que tem longos anos de sucesso pela frente, de subida profissional, também fazendo uma medicina totalmente de ponta, com cirurgia robótica, tratando seus pacientes de forma muito humanizada e de forma muito particularizada. Então, a gente vê que a urologia tem ótimos exemplos, são em geral cirurgiões com muita habilidade técnica, modéstia à parte, eu me incluo nisso, eu gosto muito do que eu faço, né, e a gente treina muito para isso, e é por todos esses motivos que eu mencionei que eu acho que quem quer escolher urologia, eu não penso duas vezes antes de impulsionar isso e de engrandecer esse desejo dentro daquele médico mais novo que está se formando. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês no episódio de hoje. Mais uma vez eu agradeço todo o apoio do nosso podcast, eu agradeço todos os comentários que a gente tem recebido. Esse episódio vai estar dentro do meu site no www.ourologista.com.br/podcast/episódio 64. Lá vocês conseguem interagir, mandar perguntas, vocês conseguem também se cadastrar dentro do nosso mailing list. Vamos ficando por aqui
E na próxima semana tem mais um episódio interessante alinhado para vocês. Nos encontramos por aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.